O Galo fechou mesmo com o Castanho. Fred encaminhando a rescisão do contrato na Turquia. Informação do meu amigo Igor Tebe Assunção. Quinteiro, alvo do Galo com um novo clube. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindas a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fred encaminhou sua rescisão de contrato na Turquia. Informação exclusiva de Igor Assunção, meu parceiro da Rádio 98. Ele contou que os últimos trâmites para quebra do contrato de forma amigável entre o Fred e o Fenerbahçe estão sendo ajustados na Turquia. Fred, que deve ter feito sua última partida com a camisa do Fenerbahçe nesse meio de semana, quarta-feira, vitória por 2-0 contra o Sturm Graz em jogo da pré-Champions. Fred já tem um acordo com o Atlético desde que voltou das férias, desde antes das férias, né? No mês de julho ele havia se reunido com dirigentes atleticanos e deixou tudo encaminhado, salário, tempo de contrato, luva, vencimentos na casa dos 2.300.000 reais num contrato de 3 anos. Mas dependia dessa rescisão do contrato no Fenerbahçe. Se não acontecesse agora, o Fred seria reforço em julho do ano que vem. Tudo se encaminhando, também de acordo com o Igor, pessoas da família do Fred já viajaram para a Turquia para ajudar no processo de mudança para Belo Horizonte, reforço dos mais importantes. Galo que também tem tratativas com o River Plate para o empréstimo de Kevin Castanho, volante da seleção colombiana. O Castanho chegaria para ser primeiro volante do time, com o Fred atuando um pouquinho mais avançado. E você, torcedor do Galo, que pensa sobre as contratações do time? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? E Juan Quinteiro, que foi especulado no Galo, tem novo clube. O meio atacante colombiano de 33 anos de idade foi anunciado como reforço do Independiente Medellín, ou seja, ele rescindiu recentemente o contrato com o River Plate e vai voltar para o seu país para jogar no futebol colombiano. Já havia contado para vocês que o Atlético recebeu a sugestão do Quinteiro, gostou do nome, mas só o contrataria se o Fred não chegasse. Como as tratativas com o Fenerbahçe para uma rescisão de contrato amigável entre Fred e Fenerbahçe avançaram, o Atlético desistiu da contratação do Quinteiro. Com essa desistência do Galo, o Quinteiro avançou e fechou com o Independiente Medellín. Importante contar ainda que Fred já chamou pessoas da sua família para irem até a Turquia para ajudar na mudança da família. Quinteiro havia rescindido seu contrato com o River Plate depois da Copa do Mundo e na atual temporada somava 52 jogos, 6 gols e 11 assistências. A pergunta que eu deixo para você: o Quinteiro, meia de enorme qualidade, mas pouca entrega sem bola, seria um bom reforço para o Galo? Ou você prefere o Fred? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Atlético Mineiro fechou ou não fechou a contratação de Kevin Castanho? Vários setoristas que cobrem o futebol argentino cravaram na noite dessa quinta-feira que River Plate e Atlético Mineiro fecharam o empréstimo do volante, que é colombiano, tem 25 anos de idade e pertence ao River, jogou a última Copa do Mundo pela seleção da Colômbia. Na manhã dessa sexta-feira, antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Atlético para entender as condições desse empréstimo. O que o Castanho precisaria fazer com a camisa do Galo para que o empréstimo virasse uma obrigação de compra? E a resposta foi: Nicola, o negócio ainda não está fechado. Faltam detalhes burocráticos que podem impedir o acordo. Qualquer novidade e a gente explica para você. Diante desse cenário, vamos aguardar os próximos passos para ver se o Castanho chega ou não. Empréstimo que deve ser gratuito por uma temporada e não tem a ver com o Fred, tá? É bom que se diga que se o Castanho for confirmado, ele chega para a função do primeiro volante. E o Atlético entende que o Fred, se contratado, vai jogar mais à frente, eventualmente até na função de um camisa 10, embora ele vá vestir um outro número. Castanho que também esteve na mira do Vasco da Gama, que preferiu fechar com Santiago Sousa. Torcedor do Atlético, deixa eu dar uma atualizada geral sobre o Galo. Já falei sobre o Fred, mas vou repetir: o Igor Assunção, da Rádio 98, cravou que a negociação para a rescisão do contrato está encaminhada. Isso ficou mais evidente quando o Fred foi sua reserva na vitória contra o Sturm Graz. O Fenerbahçe fez 2-0 no Sturm Graz. Familiares do Fred estão viajando para a Turquia para ajudar na mudança. Ele vem em definitivo. Já havia um acordo entre Fred e Atlético, faltava a rescisão do contrato por lá. O Atlético não queria pagar qualquer compensação financeira. Fred vai assinar um contrato de 3 temporadas e vai ter direito a um salário de mais ou menos 2.300.000 reais mensais. O Castanho, volante de 25 anos de idade, comprado pelo River Plate por mais de 70 milhões de reais. O Castanho tem negociações avançadas com o Atlético. Chegaram a cravar na Argentina que a operação está fechada. Hoje pela manhã eu conversei com o Paulo Brax e o Brax disse: Nicola, ainda não dá para cravar, tem alguns ajustes que ainda precisam ser feitos.
Na imprensa argentina há especulação de que o Atlético vai contratá-lo por empréstimo de 1 ano com as mesmas cifras do empréstimo do Fausto Vera para o River Plate e que a partir daí poderia haver uma troca em definitivo. O Atlético não confirma tais condições. Beleza? O Wagner Lúcio Souza Nicola fala do meu galão, aporte de 500 milhões foi pago em relação às dívidas. Então, Wagner, não sei se foi você quem mandou essa pergunta ontem, eu repassei ela para o Rafael Menin. Acontece que eu acabei nem repercutindo a conversa que eu tive com ele, né? Mas perguntei como é que se deu. Ele falou assim: ó, foi tudo na época da divulgação, há mais de 60 dias, há mais ou menos 60 dias. E eu falei, bom, então quer dizer que o valor do custo da dívida do Galo já diminuiu? Com certeza. A dívida foi reduzida em 530 milhões de reais. Aí eu perguntei, ô Menin, vocês tinham um custo de dívida de mais ou menos 25 milhões de reais por mês. Para quanto foi esse valor? E ele falou que precisava checar, ainda não tem essa resposta, tá? Então, o aporte todo já foi feito, a dívida foi reduzida em 530 milhões de reais. Foram 120 milhões de aporte logo de cara, e depois a família Menin acabou assumindo algumas dívidas que o Galo tinha. Então, em vez de repassar o dinheiro para o Atlético pagar, tudo isso tem custo, eles preferiram que eles herdassem essas dívidas, tá? Até porque Rafael Rubens Menin tem ótima relação, tem ótimo nome no mercado, e para os bancos essas dívidas devem ser, talvez, menos difíceis de serem pagas, enfim, não sei. Um dia movimentado no Galo, sempre quando se abre o CT, né? A gente falava isso até em off ali, tava conversando com o Edu Panzi. É muito bom, né? Pra gente estar próximo, inclusive, do que tá acontecendo no clube, né? Ter algum contato com outros profissionais, que às vezes no dia a dia fica mais difícil. E foi muito proveitoso hoje o dia na cidade do Galo. Os jogadores titulares, Cirilo, mais uma vez, eles não subiram pro campo, para as atividades lá onde podemos observar. Apenas aqueles que não jogaram muito tempo, que entraram no jogo, ou que nem entraram, nem viajaram. E alguns jovens também. Hoje eu pude observar, por exemplo, que o Gabriel Veneno treinou lá em cima. Treinou com um profissional. Até conversei com uma pessoa que isso passará a ser frequente, né? Outros atletas estavam por lá também. O próprio Riquelme, que hoje está no Sub-20, vai para a seleção Sub-17, daqui a pouco a gente vai trazer uma notícia importante dele, também vai ter essa oportunidade. Então o Atlético está promovendo essa integração que é importantíssima da base com o profissional. Mas voltando aqui para o profissional, tivemos uma entrevista muito importante também, Cirilo, porque ele é um homem forte hoje do futebol do Atlético, é o cara que está à frente do futebol, das negociações. Estou falando do Paulo Brax, que é o vice-presidente, né, o VP do Atlético hoje, e ele conversou com a gente na cidade do Galo e trouxe alguns assuntos importantes. Destacamos mais cedo no Rádio Esportes, daqui a pouquinho podemos resumir, a questão sobre Fred e Kevin Castanho, que o Atlético pela primeira vez, através dele, Paulo Brax, assumiu que realmente existe uma negociação com o River Plate nesse momento para trazer o volante colombiano. Mas vamos trazer outros trechos aqui desta entrevista do Paulo Brax. O primeiro trecho que a gente vai trazer aqui na Turma Bate-Bola, que é importante, é que ele foi perguntado nessa entrevista coletiva se o Barba, né, nessa parada da Copa, conversou com ele, passou alguma lista de reforços. Ele fala agora na Turma Bate-Bola se existe essa lista e em quais posições o Atlético busca nesse momento reforços no mercado. Então tá aí o Brax confirmando que não tem lista de reforços, mas que o Atlético está no mercado. Ele foi perguntado também, Cirilo e amigo ouvintes, sobre essa política de contratações nesta janela do meio do ano, em que o Atlético não vai gastar, né, não vai desembolsar dinheiro e que vai pegar apenas jogadores que estão em final de contrato, enfim, esses negócios de oportunidade. O Brax mais uma vez falou sobre isso. E para fechar rapidamente, Cirilo, ele comentou também sobre alguns jogadores, né, sobre os jogadores que foram contratados aí, aqueles que estão sendo comentados recentemente, o Castanho, o Fred. Se pode pintar um novo nome, que ninguém comentou ainda, principalmente pro ataque, Brax. Bom, fala sobre a inscrição na Sul-Americana. Para essa fase não vai ter ninguém. O Atlético não vai trazer ninguém agora para inscrever pro jogo contra o Bragantino. Se passar para as quartas, aí sim o Atlético pensa nisso. Inscrição também... é até amanhã? É até amanhã. É até amanhã, 7 horas da noite. E também para a Copa do Brasil, Cirilo, também o Atlético pensa em trazer esses reforços para disputar as quartas de final da Copa do Brasil, que já está classificado. Fala sobre o Ivan Roman, que o site Encancha no Chile fala que tem proposta do Colo-Colo em andamento. Ele confirmou que existe uma proposta, não do Colo-Colo, não citou o nome, mas na imprensa chilena já se fala do Colo-Colo. Até a Universidade do Chile e também a Universidade Católica teriam interesse, mas o Colo-Colo estaria à frente. E situações de Igor Gomes Scarpa, que essa última fala ele deixou um pouco transparecer, mas comentou particularmente depois que são atletas que estão dentro dos planos do Barba neste momento e que serão aproveitados. Panzi, há pouco ouvimos Paulo Brax e como ficou claro em algumas respostas, né, trazidas aí pelo Azeredo, o tema reforços foi o mais quente, né, dessa entrevista, seja quanto a nomes confirmados para negociação, caso do Castanho, caso do Fred, ou para o desejo de novos nomes. Como você encara a necessidade de reforços para esse Atlético, Edu? O Brax deu até uma dica aí, né? Falou de uma mudança de estilo de jogo depois da Copa do Mundo. A gente até consegue fazer algumas observações. O Atlético nem sempre joga com linha de 5 defendendo. Acho que depende muito do adversário, do cenário da partida. Nos 2 últimos jogos isso não aconteceu, contra o Juventude, com o Coelho e sem o Coelho. Sem o Coelho teve o Dudu e que não precisou fechar a linha de 5. Contra o Juventude, com o Coelho, ele também não precisou fechar. Já lá no Allianz, no estádio do Palmeiras, o Preciado jogou e esse sim fechou uma linha de 5 ao lado do Natanael. O Atlético hoje tem um volante de mais pegada,
com o Vitor Hugo jogando um pouco mais centralizado, o Bernard fazendo o corredor central pela esquerda. Quem faz o aberto pela esquerda é o Renan Lodge, é o lateral que corre aberto pela esquerda. Quem corre aberto pela direita é o Coelho, é o ponta, que vira um ala para fechar ou não uma linha. E tem um centroavante, que pelos jogos a gente tem visto que o Galo talvez queira um cara mais de área, por isso o investimento no Borbas. Então vamos aguardar. O fato é que o Atlético está sendo bastante honesto, sincero, e a entrevista não teve muita novidade. Não. A fala olha, o investimento foi feito no início do ano e agora nós não vamos fazer grandes investimentos. Você pode cobrar que o investimento foi mal feito no início do ano, né? Você pegou um montante de dinheiro e investiu mal. Senão talvez não tenha contratado bem e a coisa não tenha acontecido. Mas não dá para gastar tudo, segundo o clube, agora. Então vai segurar para depois, na outra janela, aí sim fazer um investimento parecido com o que fez no início do ano. E ele falou da virada de chave, né, contra o Cruzeiro, que a partir daí o Atlético, pelo menos em termos de resultados, ele apresentou uma melhora, acima de 60%, começou a vencer jogos fora de casa, está classificado na Sul-Americana, classificado na Copa do Brasil, então realmente teve essa virada de chave.